teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui eu estou apanhando cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então, nesse versículo não está toda a expectativa de vida dessa viúva. Na casa dela, ela tinha farinha e azeite para fazer mais uma refeição para ela e para o filho. E pronto, irmãos. Não tinha da onde tirar mais nada. O cenário aqui é de seca, é de miséria. Então ela tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E está catando gravetos para preparar o fogo para fazer a última refeição. Aí chega Elias e diz: eu quero um bolo também. Ela diz: Senhor, não tem não. O que eu tenho só dá para mim e para o meu filho comer mais uma vez. E acabou. E Elias vai dizer: não tenha medo, vai e faze conforme a tua palavra. Ou seja, do jeito que está falando aí, pode ir fazer. Prepara o fogo, prepara os bolos. Só que, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme disse Elias. E ela comeu, ele comeu, a sua casa comeu por muitos dias. Então, irmãos, é um milagre grande, muito grande, mas que só foi possível acontecer por causa da obediência. Porque Deus disse: Elias, vai até Sarepta, que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Elias obedece, vai até a cidade. Quando chega lá, o que a viúva tem é apenas o suficiente para comer mais uma vez. E a expectativa dela era o quê? Comer e esperar a morte. Eu amo Deus, irmãos, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe do que nós precisamos. Então, quando às vezes nós achamos que vai ser o final, é apenas o começo para Deus. Quando às vezes nós olhamos para o que nós temos e pensamos: o que eu tenho não vale nada, o que eu tenho não é suficiente para mim viver. Mas o importante é que eu esteja disposto, que eu esteja de prontidão para obedecer a Deus, mesmo nos piores cenários. Porque obedecer a Deus quando tudo está dando certo, porque se a despensa dessa viúva tivesse cheia, não haveria milagres. Mas nós aprendemos que só há milagre aonde há grandes necessidades. Então, às vezes, Deus permite que a gente chegue no extremo de olharmos para a situação da nossa vida
e pensarmos como é que vai ser, o que vai ser, como vai ser daqui para frente, como vai ser o meu futuro, como vai ser o futuro da minha casa, como vai ser a minha vida. Aí quando nós chegamos ao ponto de olharmos para o que nós temos e entendermos que o que nós temos não é suficiente, aí Deus diz: é agora que eu quero que você confie em mim. Porque quando nós temos o suficiente, nós não queremos crer em Deus. Glória a Deus. Nós não esperamos mais um milagre de Deus. Mas Elias diz: olha, faz como tu está dizendo, mulher. Pega os gravetos, prepara o fogo, faz os bolos, do jeitinho que você planejou. Mas só tem uma coisa que eu te peço. Glória a Deus. Somente uma coisa. Depois que tu fizer tudo, primeiro para mim, um pedaço pequeno. Ou seja, tu prepara e me dá um pedaço pequeno. E depois tu vai fazer para tu e para teu filho. Apenas me dê a primeira parte. Porque Elias aqui pode se fazer uma interpretação de que como se fosse Deus aqui na história. Porque ele era o representante de Deus naquele momento. Então quando a viúva decide fazer o bolo e entregar primeiro a Elias, deixando, irmãos, de dar para o seu próprio filho. Mas se ela fizesse do jeito que ela disse que ia fazer, eles iriam morrer. Porque do nosso jeito não dá certo não. Do jeito que a gente pensa que vai dar certo, não dá. Mas quando nós colocamos Deus na frente, digo: Senhor, primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. Aí as coisas vão fluindo. Mas se eu e você, por um acaso, em algum momento da vida, pensar em colocar primeiro nós, irmão, aí a expectativa de vida cai lá para baixo. Mas quando nós colocamos Deus, Deus diz: olha, enquanto for necessário, eu lhe sustento. Porque, irmãos, um detalhe aqui. Como eu falei, só há milagre onde há grande necessidade. Até que ponto durou a farinha e o azeite? Porque chegou um dia em que a viúva foi olhar na panela, não tinha farinha nem tinha azeite. Sabe disso? E qual foi esse dia? Quando começou a chover. Porque o milagre era: e assim comeu ela, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Porque começou a chover, é como se Deus estivesse dizendo: agora, bote o meninozinho para trabalhar. Vá atrás da sua comida. Porque agora já não há mais grande necessidade. Mas, irmãos, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então, quando às vezes eu vejo alguém reclamando, se lamentando: oh meu Deus, é porque não é necessidade. Ou então essa pessoa não está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus diz: olha, busque em primeiro o meu reino, e as demais coisas eu acrescento. É como se ele estivesse dizendo: coloque o meu reino em primeiro lugar, que o azeite e a farinha não faltam. Porque era o necessário. Deus poderia muito bem, irmãos, fazer cair chuva de comida na casa daquela viúva. Deus poderia muito bem pegar um carneiro, um cordeiro, fazer entrar dentro da casa dela para ela comer carne.
Deus poderia muito bem fazer chover, como Ele fez chover no deserto, como Ele fez chover maná, como Ele fez chover carne. Deus poderia fazer isso, mas não. Era farinha e azeite. Só para manter vivo, para sustentar. Porque tem gente que às vezes abusa da vontade de Deus. Deus, Ele dá o necessário, o essencial. Ele não deixa faltar. Eu ia falar ainda aqui sobre outra situação, mas vamos aqui seguir. Ela fez o alimento, o bolo, e deu a Elias. E eu não sei como, irmão, mas o azeite, toda vez que ela ia, estava lá na panela. A farinha estava lá também. Não se acabava. Não se acabava. Sempre tinha. Sempre tinha. Porque Deus já tinha operado o milagre. E Elias ficou morando, irmãos, com eles ali um bom tempo. Da panela a farinha não acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então não se acabou. Então todo dia a viúva, o filho de Elias estava experimentando do milagre de Deus. Toda vez que ela olhava para a panela e para a botija, eu digo: oh, Jesus maravilhoso, oh Deus bom. É por isso que às vezes de vez em quando eu olho assim para a mesa, eu digo: Jesus, tu é bom demais. O Senhor é muito maravilhoso. Porque permite chegar até a mesa, nos dá saúde, a coragem, trabalho. E chegou lá na mesa. Isso é bênção de Deus, milagre do Senhor. Muitos podem achar normal, mas para mim não é não. De vez em quando o Espírito Santo toca assim, sabe, de um jeito diferente, eu digo: isso aqui é milagre. Porque aqui bem pertinho, no Maranhão, a gente vê cada coisa, irmão. Que é um dos estados, é o estado mais pobre, né, do Brasil. Que esses dias eu estava vendo a reportagem de uma família, 10 horas da manhã o menino tinha tomado café ainda, porque não tinha. O almoço, feijão e farinha. Nós aqui não mudou a nossa realidade, mais isso não. E a gente pensa que porque não tem aqui, não existe mais, mas existe, irmão, aqui pertinho. Porque, infelizmente, há um grande problema, tanto econômico como social, né?